Muito bem, continuando então, estamos numa série de mensagens falando sobre escolhas, como que é mesmo? Escolhas sacrificiais, resultados sobrenaturais. E no domingo passado eu terminei a mensagem desafiando aqueles que queriam consagrar a vida totalmente à vontade de Deus. Entregar-se a Deus não é tão difícil, mas abrir mão da própria vontade, como disseram aqui o Douglas e a Rosana, para viver a vontade de Deus, aí é uma outra coisa, é um outro passo. Então eu desafiei aqueles que estavam aqui a consagrar a vida totalmente a Deus, ao ponto de abrir mão até daquilo que é lícito, para ser levado além pelo poder de Deus. Porque é possível estar na presença de Deus, na casa de Deus, acreditar em Deus desde a barriga da mãe, por imposição das mãos, por obrigação, mas não ter uma intimidade profunda com Ele e não ser levado além pelo poder dEle. Quando nós decidimos nos consagrar, quando nós decidimos fazer escolhas sacrificiais, nós podemos então usufruir de uma vida sobrenatural. O último ponto do desafio era abrir mão de se revoltar. É muito comum filhos se revoltarem contra os pais e cristãos se revoltarem contra Deus quando não estão vivendo aquilo que gostariam de viver. E assim muitas pessoas se rebelam. E todas as vezes que nós nos revoltamos e nos rebelamos, nós geralmente murmuramos. E o desafio final foi para que abríssemos mão de nos revoltar, de nos rebelar, para parar de murmurar e tornar-se alguém totalmente inclinado para a honra e para a obediência. E honra e obediência não andam junto com murmuração e maledicência. Não tem como ter lábios que murmuram, que difamam, que fofocam, que falam mal dos outros e ao mesmo tempo viver em honra e obediência a Deus. Esse foi o desafio da semana passada. E nós queremos continuar nessa noite falando então sobre o tema 3 ações imprescindíveis do ser humano sobrenatural. Lembrando que para ser sobrenatural é preciso fazer escolhas sacrificiais. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, com entendimento. Eu tomei uma decisão, não fui movido por emoção. Se bem que coisa maravilhosa é ser tomado por Deus, sentir a presença dEle, chorar na presença dEle. Mas emoção genuína é muito diferente de emocionalismo, de manipulação emocional. Quem me entende, dá um sinal, por gentileza. Se tem uma coisa que eu tenho convicção que Deus não aprova, é emocionalismo. Mas com certeza Deus quer que nós sejamos e que nós tenhamos emoção saudável. Posso ouvir um amém? Amém. Então, queremos falar nessa noite sobre 3 ações imprescindíveis do ser humano sobrenatural. Daquele que já decidiu ir além em Deus. Não apenas acreditar nele, mas obedecer a Ele. Não apenas crer nele, mas usufruir de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Os moços, os quais o nosso irmão Elvis já citou o nome deles aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, acerca deles está escrito: e o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei Nabucodonosor os inquiriu diligentemente. Assim, Daniel permaneceu como oficial do rei até o 1º ano de Ciro, o imperador. Olhe para cá, por favor. Hoje nós queremos fundamentar a nossa meditação na primeira das 3 perguntas finais. No culto passado eu li 3 perguntas acerca da mensagem que ministramos,
E hoje nós queremos fundamentar esse tempo de meditação na primeira das 3 perguntas finais. E a primeira pergunta foi: o toque de Deus no chefe dos oficiais resolveu tudo na vida de Daniel, Misael, Ananias e Azarias? Ou ainda precisou que Daniel participasse do processo de aceitação do pedido que ele fizera? O texto sagrado diz que Deus tocou no chefe dos oficiais e ele aceitou, como disse o Elvis, o desafio lançado por Daniel. Por 10 dias, nos permita ficar sem comer da carne, sem comer das iguarias e sem beber do vinho vindo da mesa do rei. Nos permita viver comendo legumes e bebendo água. E depois de 10 dias você vai ver, nós vamos estar melhor do que aqueles que estão comendo de tudo que passa pela mesa do rei. Quando Deus toca alguém, quando Deus abre uma porta para alguém, significa que aquele alguém então pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido, e a partir do momento que Deus abriu a porta, tocou, tudo está resolvido, definido e feito? Sim ou não? Não. Daniel precisou, diante daquela graça manifestada por Deus, ser proativo, sábio e humilde. Daniel tomou uma decisão. Diante da decisão, Deus manifestou o seu poder, Deus manifestou a sua graça, mas isso não foi o fim de tudo. Daniel precisou ser proativo, sábio e humilde. Uma das necessidades que nós temos de modo mais acentuado nos nossos dias é a proatividade. Precisamos nos tornar pessoas proativas. Como filhos de Deus, nós precisamos ser proativos. Como filhos de Deus, nós precisamos nos tornar pessoas com quem as outras pessoas podem contar. É muito comum, diante de uma situação negativa, adversa, até mesmo os filhos de Deus se prostrarem, desanimarem e aceitarem a derrota como se aquele fosse o fim de todas as coisas. Não é o que nós vemos na Bíblia, não é o chamado de Deus para as nossas vidas. Então eu preciso ter a consciência e ter uma atitude proativa. Está escrito aqui no versículo 8 que Daniel decidiu. A manifestação da glória de Deus sobre Daniel começou quando ele decidiu. Decidiu o quê? Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster dos alimentos. Daniel decidiu, ele decidiu e tomou uma atitude. Quantas pessoas você conhece que tomam decisões, até compartilha com os outros e não passa daquilo? Porque só decidir também não adianta muita coisa. Eu preciso decidir e agir. Eu preciso decidir e fazer alguma coisa. Eu preciso decidir que as taxas do meu sangue necessitam de melhora. Mas se eu fizer exercício só no sonho, as taxas vão mudar? Não, eu tomei a decisão. Mas se eu não tiver atitude, vai continuar tudo igual. A decisão precisa ser acompanhada por uma ação. E é bem certo, como já foi dito aqui nesse altar, que o nosso Deus é poderoso para fazer, para realizar qualquer feito. Porém, em praticamente tudo que Deus opera por nós, ou através de nós, é necessário a nossa participação. Não é maravilhoso isso? Deus é o Todo-Poderoso, ninguém nunca o viu, mas Ele é o Todo-Poderoso, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso, e Ele poderia fazer tudo no abacadabra, mas Deus não faz mágica, Deus faz milagres. Em quase tudo que Deus faz,
por nós, em nós ou através de nós, é necessário que nós participemos. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: eu adoro a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é? Oh, que maravilhoso! Mas ninguém pode conhecer a Deus a não ser pelo que Ele faz. Então eu adoro a Deus não apenas pelo que Ele faz, mas principalmente por quem Ele é. Mas eu só sei quem Ele é através do que Ele faz. E a especialidade de Deus é fazer o bem. A Escritura Sagrada diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ele é tão bom, tão grande, tão maravilhoso, que conhecendo a sua e a minha limitação, Ele diz que a misericórdia dele sobre a sua vida e sobre a minha se renova a cada manhã. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou testamentado que Satanás não pode te vencer, não pode me vencer, não pode nos vencer. Porque quando nós nos sentimos indignos, se nós nos lembrarmos do que está testamentado, está escrito que naquele dia a nossa indignidade é tratada por sua misericórdia. Ele não vai dar o que eu mereço, Ele se compadece de mim, Ele se lembra que a minha estrutura é do pó da terra. E Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso, que está sempre pronto para nos dar respaldo, para vivermos a decisão de ter uma vida totalmente consagrada a Ele. Você poderia levantar essa mão para o céu e dar uma glória a Deus? Deus está sempre pronto. Deus está sempre pronto para começar de novo. Deus quer participar de tudo aquilo que nós fazemos na terra. Deus requer que nós participemos dos seus feitos, seja pedindo, seja agindo, seja pedindo, agindo ou indo fazer. Aliás, a última ordem de Jesus, antes de receber um corpo glorificado, para os seus discípulos foi: ide e fazei. Ide e fazei com os outros a mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. Se vocês, quando estiverem indo, forem fazendo, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E saibam que quando vocês estão fazendo a vontade do Pai, vocês podem usufruir de todo o poder e de toda a autoridade. Porque o que o Pai deu para mim, eu dou para vocês. Isso não vale um glória? Então eu e você temos que fazer muita força para viver na inércia, porque não está consumado de Cristo, está tudo encaminhado para, mesmo tendo que enfrentar o frangão da geladeira, Deus coloca a gente para nos convidar para ir comer feijoada. E Ele também dá a graça de o filho poder perguntar: com qual carro nós vamos hoje? Com o 2022 ou com o 2023? Deus age na vida de cada um conforme o momento de cada um. Essa é uma das maravilhas desse Deus. Ele não trata todo mundo igual. Ele tem paciência com o recém-nascido, e Ele também tem misericórdia e paciência com aquele que já está envelhecido. A máxima é: Deus é bom. O tempo todo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, amado, ser proativo é desenvolver a capacidade de enxergar determinadas situações e agir de forma positiva. Ser proativo é sempre enxergar um lado bom em aquilo que momentaneamente parece ser ruim. Os 4 jovens estavam ali como escravos. Deus permitiu que eles se tornassem escravos. Como eles conheciam a Escritura, eles sabiam porque eles estavam lá. E Daniel, o mais maduro deles, mesmo na condição de escravo, decidiu no seu coração: eu vou continuar honrando o meu Deus. Eu não estou nessa condição por acidente. Deus avisou que iria acontecer. Exemplo: o que está acontecendo na terra é novidade para você? Não, Deus avisou, está na Escritura. Eu clamo todo dia para que Deus poupe o nosso país. Eu clamo todo dia.
Há profecias de mais de 200 anos, que no final dos dias o Brasil seria um celeiro de verdadeiros adoradores que proclamariam a palavra pelo mundo. E é nisso que eu fundamento o meu clamor diário, para que na nossa nação alguma coisa aconteça, e nós não nos tornemos aquilo que todo mundo está com medo. Há um porquê e um para quê da parte de Deus com a nação brasileira. Por isso nós, como igreja, precisamos nos despertar para ter uma vida plena e totalmente consagrada a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Como muito bem disse o Elvis, Deus não tem dificuldade de dar coisas para ninguém. Ele promete dar coisas. Mas o grande problema da igreja brasileira hoje é que ela quer só as coisas e não a intimidade profunda com o Criador de todas as coisas. Quase todo mundo quer só as coisas e não fazer a vontade do Criador de todas as coisas. E as coisas virão, irmãos, elas sempre vêm, mas o nosso coração devia primeiro estar apegado naquele que quer preparar um povo para viver um novo céu e uma nova terra. Deus é bom, né, irmãos? Nem que seja no Dia dos Pais a gente ganha uma medalha, não é? Você ganhou a sua medalha? Melhor pai, hein? Sabe o que é interessante? E para você ganhar a sua medalha de melhor pai, eu não recebi medalha de pai mais ou menos. Todos nós recebemos medalha de melhor pai. O maravilhoso é isso, que o nosso Deus, Ele tem bênção para todo mundo, trabalho para todo mundo, função para todo mundo, e um não precisa disputar, pisar no outro para ser o melhor de Deus na terra. Louvado seja Deus. Daniel, Misael, Ananias e Azarias não disputaram com os babilônicos. Eles simplesmente decidiram consagrar-se a Deus para agradar ao Deus Criador dos céus e da terra. Eles foram proativos. Eles agiram diante de uma situação de modo positivo. Ao invés de reclamar, murmurar, se rebelar, eles decidiram honrar a Deus. Há um tempo atrás, meu filho que tem 16 anos disse assim: pai, dispensa o jardineiro, agora eu vou cuidar do quintal. Eu falei: está acontecendo um milagre, meu pai. Passa mais uns meses, ele diz: pai, não vamos contratar ninguém para ajudar aqui em casa, não, vamos economizar. Eu agora vou passar aspirador na casa inteira, a parte de fora eu vou cuidar para minha mãe, então o senhor fica tranquilo. Eu falei: meu Deus, proatividade. E o meu rapaz não gosta muito de estudar, puxou para o pai, meu Deus do céu. E para estimulá-lo, eu tenho dito para ele: meu filho, daqui a pouco você vai entrar na faculdade. Se você caprichar nos estudos, pode ser que você entre numa faculdade pública. Se você entrar numa faculdade pública, ao invés de eu ajudar você a pagar a mensalidade, eu posso te ajudar a pagar a prestação do seu meio de locomoção. Se você entrar numa faculdade particular, eu vou pagar uma parte da mensalidade, você vai ter que andar de ônibus. E aí vai depender dele. Se ele for proativo, se ele entendeu bem, ele vai tomar a decisão do coração dele. Proatividade. Porque falar para os outros é fácil, mas aquilo que eu falo para os outros, eu preciso estar vivendo na minha casa, eu preciso estar vivendo na minha vida, para que o efeito seja maior. Quem está me entendendo? Um outro exemplo daquilo que todos nós que estamos aqui somos vítimas, e aí nós mesmos fazemos os nossos filhos vítimas. Eu já contei isso, eu vou repetir. Foi quando estávamos voltando da casa do meu sogro e da minha sogra no começo desse ano, e a minha filha, que ficou de recuperação de matemática, e para passar tinha que tirar 10 em matemática, matéria do ano inteiro, só por milagre divino. Eu não sei se ela orou, se ela jejuou, mas eu sei que ela tirou 10. Então na volta para Campo Grande, ela toda feliz, e eu falei: minha filha, quem tira 10 na prova final poderia ter tirado nota suficiente para passar. Então saiba que quando entrar em Campo Grande, você não vai poder mais tocar no seu celular. Você só vai pegar o seu celular quando você fizer a primeira prova de matemática.
Quando eu falei isso, ela estava no banco de trás, começou. Deu uma sapituca na menina. Irmãos, tem gente que está aqui agora, nessa casa de oração, na hora da pregação, olhando o celular. Percebe que é um vício? É uma droga terrível. Serve para muita coisa boa, mas domina a nossa vida. E aí a moça se comportou bem. E eu queria ver na parte dela uma resposta. Quando eu fiquei sabendo que a primeira prova seria só em abril, eu tive com ela o que Deus tem comigo todo dia. O que Deus tem conosco todo dia. O que Deus tem conosco todo dia? Misericórdia. Minha filha, você vai receber o seu celular já. Sério, pai? Pai, eu nem estou precisando tanto do meu celular. É mesmo? Pai, esses dias que eu fiquei sem celular, eu não acessei TikTok, Instagram e mais algumas coisas, pai. E eu só tive uma crise de me achar feia, pai. A moça é linda e maravilhosa, mas ela tinha crises constantes de feiura. Por causa do quê? Então, aconteceu o que eu queria. Eu queria que ela enxergasse que o celular não gera vida, que vida é só na presença de Deus. Aí eu falei a condição: minha filha, para você pegar o celular de volta, você vai precisar fazer um pacto comigo. E o pacto é: você só vai poder usar o seu eletrônico depois de você ler 3 capítulos da Bíblia. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para você mesmo: faça esse pacto com Deus. Faça esse pacto com Deus, abençoado. Só use o eletrônico depois de ler 3 capítulos da Bíblia. Você acha que a vida da minha filha melhorou ou piorou? Melhorou. Você acha que a sua vida vai melhorar ou piorar? Vai melhorar. Com certeza vai melhorar. É preciso tomar uma decisão. É preciso ser proativo na direção de Deus. Porque Deus sempre abre portas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós decidimos e Deus já começa a trabalhar. Mas nós muitas vezes ficamos olhando a oportunidade passar na nossa frente, porque nós não tínhamos proatividade. Nós precisamos nos tornar pessoas proativas, com a capacidade de enxergar coisa boa em coisa ruim, com a capacidade de transformar a maldição que nós provocamos em bênção, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, para serem feitos segundo a imagem do seu Filho primogênito. E se está escrito, irmãos, é verdade para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, amém? Amém. Nós também precisamos nos tornar pessoas sábias. Daniel foi ousado, Daniel foi corajoso, Daniel agiu com sabedoria. Ele sabia que ele não estava mais na casa do pai dele, na casa da mãe dele. Ele sabia que ele não estava entre os seus. Então ele solicitou, ele pediu ao chefe dos oficiais. Ele não fez por conta própria. Daniel se identificou e se comprometeu. Daniel não disse para os 3 amigos: olha, vamos pegar tudo e quando ninguém estiver olhando, nós jogamos a comida no lixo. Vamos comer só legumes. Quando ninguém estiver vendo, nós jogamos o vinho na planta. Não. Daniel foi sábio. Nós não queremos desagradar a Deus, mas nós também não queremos encrenca com esses a quem Deus permitiu que estivesse sobre as nossas vidas como autoridade, ainda que autoridade momentânea. Nós precisamos ser sábios, irmãos. A sabedoria nos ajuda a ter senso de localização. Daniel pôde agir assim porque ele conhecia a palavra de Deus. E Jesus disse para o povo dele daquela época: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que você deve fazer o pacto com você. Só vou usar o meu eletrônico depois de ler 3 capítulos da Bíblia. Você vai ler toda a Bíblia todo ano inteira, se você ler 3 capítulos. Só vai fazer mal, só vai fazer bem, não vai fazer mal.
Daniel sabia o que está escrito em Êxodo 23, 25. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do teu meio. Êxodo 23, 25. Quando o Senhor fala isso com o povo dele, o povo estava andando no deserto. No deserto tinha Unimed, tinha SUS, Walmart, Atacadão, Forte Atacadista. Não, no deserto o povo comia do maná que caía do céu e da água que algumas vezes teve que sair da rocha. Nesse contexto o Senhor fala: abençoarei o teu pão e a tua água. E eu pergunto para você: pão e água é suficiente para nutrir naturalmente o organismo humano, sim ou não? Não! Mas quando o pão e a água têm a bênção de Deus, é suficiente não só para nutrir, mas para evitar doenças. Diga para o seu vizinho: vida consagrada é vida mais saudável. Daniel tinha tanta certeza da bênção de Deus, ao ponto de ser capaz de fazer um pedido para os que estavam à sua volta, no mínimo ridículo. E de repente você pode perguntar para você mesmo: onde é que está a sabedoria desse rapaz? Afinal de contas, ele podia comer de todas aquelas maravilhas deliciosas, ele já estava como escravo, por que abrir mão? Onde é que está a sabedoria aqui? Daniel foi sábio em não quebrar a lei de Deus, e Daniel foi sábio em não se rebelar contra a instrução dos babilônicos. Daniel conseguiu agradar ao seu Deus sem se rebelar contra a autoridade que Deus permitiu que momentaneamente estivesse sobre a vida dele. Quem está me entendendo? Nós precisamos, irmãos, aprender a reconhecer as autoridades que estão sobre as nossas vidas. A maior autoridade sobre nós é Deus, mas Deus permite que nós vivamos debaixo de outras autoridades, e a maioria delas nem sempre no centro da vontade de Deus. Mas quando nós aprendemos a andar pelo caminho da honra, ainda que sejamos desonrados por aqueles que estão acima de nós, abaixo de nós ou do nosso lado, quem vai nos honrar é o Deus Criador dos céus e da terra. O texto que nós lemos diz que Daniel, Ananias, Misael e Ananias, além de serem mais bonitos, mais corados, mais saudáveis, foram achados 10 vezes mais sábios do que todos os outros que usufruíram das mesas do rei. Anote aí, estamos caminhando para o final. Sabedoria é fruto principalmente de intimidade com Deus. Sabedoria é fruto principalmente de intimidade com Deus. Conhecimento é possível adquirir. Foi-se o tempo em que alguém, ao fazer uma palestra ou até mesmo uma pregação, trouxesse alguma novidade que ninguém nunca ouviu. Acabou-se esse tempo, amados. Sabe por quê? No meu tempo de trabalho na escola, você tinha duas opções para pesquisar. Ou seu pai tinha um pouco de recurso e você tinha uma Barça em casa. Quem lembra da Barça? Olha aí. Se você não tivesse a Barça, ou muitas vezes a Barça não era suficiente, você precisava se inscrever na biblioteca pública municipal, estadual, para poder pesquisar. Mas agora qualquer assunto que você tratar, você consegue saber se é, se não é, como que foi, como que seria e como que será. Através do que mesmo? É dele, o Google. Exemplo, eu falando aqui do avanço da ciência, conforme está em Daniel, lá para o final, 8 para frente, citei o guarda-costas do rei do Bahrein. Quem se lembra? Descobri que é fake news. Isso não significa que a ciência não está além da conta, mas o guarda-costas era fake news. Também tem isso. Assim como a informação aumentou de modo absurdo, a mentira aumentou junto com ela.
é preciso ter sabedoria, porque boa parte das informações que nós recebemos, elas mais estragam o funcionamento da nossa mente do que estabilizam a nossa mente. Elas mais trazem estrago emocional do que estabilidade emocional. Quem concorda comigo, dá um sinalzinho. Quantos dias você já passou enchendo a sua cabeça de informação e no final da noite você estava vazio, estressado, sem rumo, sem direção? O livro antigo diz assim: medita na palavra de Deus, de manhã, de tarde e de noite, de dia e de noite. O dia tem manhã e tarde, e depois a noite. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Para você ver como o imperador das trevas não é um Zé Ruela, não é tão otário assim, mesmo sendo derrotado. Quantos de nós aqui conseguimos, até no primeiro dia da semana, que é o dia de mais descanso para nós, meditar na palavra de Deus? Se nós bobearmos, nós não meditamos mais. Se nós bobearmos, nós vivemos só daquilo que alguém comeu, mastigou, ruminou e... E é claro que Deus fala através dos outros, comigo e com você, mas Deus quer falar conosco todos os dias. Quando você abre a palavra de Deus, Deus vai falar com você. E o professor, o inspirador da Escritura, está dentro de você. Ele é poderoso para te ensinar, se ele perceber que você realmente está interessado. E ninguém interessado lê a Bíblia só quando dá tempo. Todo interessado arruma tempo todo dia. Mas caminhando para o final, conhecimento é possível adquirir e inteligência é possível desenvolver, mas a sabedoria é fruto da intimidade com Deus. Fruto da intimidade com Deus, que pode nos levar a um estado de alma além da tão procurada inteligência emocional. Você sabia que hoje não basta só ter muitos diplomas? Não basta só ter escolaridade em alta? Por quê? Porque o grande problema da humanidade hoje é suportar o outro, o barulho do outro, o cheiro do outro, a opinião do outro, os movimentos do outro. Então as grandes empresas que têm sistemas de análise, entrevistas para empregar alguém, procuram profissionais que tenham principalmente inteligência emocional, capacidade de entender o outro, de respeitar o outro, de suportar o outro e de ajudar o outro. E isso está cada dia mais em extinção. Nunca na Terra teve tanta separação. Por quê? Porque nem quem se torna uma só carne com o outro consegue suportá-lo para sempre. Não basta conhecimento, não basta inteligência, é preciso desenvolver sabedoria. E a Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça a Deus, Ele dá sem colocar impedimento. E sabedoria, irmãos, é uma pessoa. O livro de Provérbios diz que a sabedoria é Deus. Fala para o seu vizinho: você quer sabedoria? Busque a presença de Deus. Deus é a sabedoria. E quem quer o que Ele é e quem Ele é, peça para Ele que Ele dá. Sem colocar impedimento. Precisamos nesses dias nos tornar pessoas proativas e sábias. Por último, também precisamos desenvolver a humildade. A humildade, irmãos, não nasce conosco, não. Quem aqui já ouviu falar de neném que nem dente tem grudar no tite da mãe porque ela atrasou para dar um mamar para ele? Quem já ouviu falar? É isso aí. É humilde a criaturazinha? Já nasce humilde? Tá com fome, a mãe demorou na fonte do leite. É isso aí. Ninguém precisa ensinar a criança a brigar por causa de pirulito. Ninguém precisa ensinar a criança a falar palavrão. Mas tenta ensinar o seu filho a rezar o Pai Nosso. Você vai ter que ir umas 100 vezes. Humildade. Daniel foi humilde. Versículo 12, leia comigo.
Daniel capítulo 1, versículo 12. Daniel capítulo 1, versículo 12. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias. Como é que começa a frase mesmo, irmãos? Exijo? Ah, não, é peço. Peço que te faças uma experiência com quem? Com os teus? Olha só, Daniel se colocou diante do oficial pagão como servo dele. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias na mesa do rei, e trate os teus servos conforme a tua própria observação e juízo. Olhe para cá, por favor. Quantas vezes você já tentou ajudar alguém extremamente necessitado, mas também extremamente orgulhoso? E o orgulho geralmente é acompanhado por arrogância, por prepotência, por presunção. Você já tentou ajudar alguém orgulhoso? Quem já tentou ajudar alguém orgulhoso? Eu não vou perguntar quem é orgulhoso não, né? Mas é impressionante. Minha pergunta, segunda, você conseguiu ajudar o orgulhoso? O arrogante, o prepotente, o presunçoso? Conseguiu? A maioria vai responder que não. Sabe por quê? Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, eu não vou esperar você abrir. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, coisa difícil. Encontrar jovens humildes para achar que os velhos de cabeça branca têm alguma coisa para ensinar. Os filhos não acreditam nem que os pais têm conselhos para dar. Isso é o que? Humildade? Não. E todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Veja bem, tem gente que está derretendo, está morrendo, está indo de mal a pior. A única coisa que ele tem é carro novo e dinheiro no banco, que não garante muita coisa, ajuda bastante, mas você não consegue ajudá-lo em coisas simples que ouro e prata não podem comprar. Tem muita gente que não tem ouro, não tem prata, não tem nada, e ainda está numa situação difícil, mas é tão orgulhoso, tão arrogante, tão prepotente, tão presunçoso, que você também não consegue ajudar. A pessoa até te ouve, mas ela vira as costas e esqueceu tudo que falou. Sabe por que ninguém consegue ajudar um arrogante, um presunçoso, um prepotente, um orgulhoso? Porque nem Deus consegue. Como é que você e eu, comedores de arroz e feijão, vamos conseguir ajudar alguém acerca de quem Deus disse, deixa para lá? Está escrito aqui, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Daniel foi humilde. Eu te peço, ó oficial, dá uma colherinha de chá para os teus servos. Daniel podia chegar falando: olha, eu sei porque eu estou aqui. Seu Deus é um Deus criado por mãos humanas, mas o meu Deus é Jeová, Yahvé Adonai, o Senhor, e eu exijo que você me prive. Ia se lascar. Meu pai dizia assim, que humildade cabe em qualquer lugar. A humildade não dá senso de localização, e a Bíblia diz que quem se humilha, Deus exalta. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Daniel foi humilde. Repetindo, se nem Deus consegue ajudar um orgulhoso, quem somos nós para conseguir? Pergunta para o seu vizinho: e aí? Você está mais para orgulhoso ou para humilde? Ah, eu não, eu me orgulho da minha humildade.
Eu sou tão humilde que quando eu vou dizer aleluia, sai aleleu. Precisamos estar alertas, vigilantes, em oração, a fim de que, quando o agir de Deus nos abrir portas de oportunidade, saibamos agir com proatividade, sabedoria e humildade. Posso ouvir um amém? Amém. Porque enquanto a trombeta não soar, a ordem de Deus para a sua vida e para a minha vida é: tudo que você fizer, seja em palavra ou seja em ação, faça para a glória de Deus, quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, seja proativo, seja sábio e seja humilde. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Fique de pé para nós orarmos. Se você puder e quiser, feche os teus olhos. Maravilhoso Deus, na tua presença estamos agradecidos por mais um dia de vida, pela comemoração de mais um dia dos pais. Obrigado, Deus, porque o Senhor é especialista em abençoar. Obrigado, Pai, porque o Senhor não é evangélico, o Senhor não pertence a nenhuma denominação, o Senhor não é propriedade de ser humano nenhum, o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Obrigado porque o Senhor deixou a tua palavra para nos conduzir, para nos formatar, para nos purificar, a fim de que a abundância de vida já se manifeste sobre nós, independente das circunstâncias, nesses dias. Obrigado, Pai, porque a partir da decisão de viver como oferta de sacrifício vivo na tua presença, nós podemos experimentar vida de sobrenaturalidade. Ajude, Pai, os meus irmãos e as minhas irmãs, nos ajude, Senhor, a sermos proativos. Vire uma chave na mente daqueles que em algo suavemente difícil já enxergam uma dificuldade imensurável. Vire dentro de cada um dos meus irmãos e irmãs uma chave, para que eles creiam que as dificuldades é uma oportunidade para ver o teu poder se manifestando, como o Senhor fez com Daniel, como o Senhor fez na vida do Elvis e está fazendo, Pai, também na vida do Douglas e da Rosana. Poderoso Deus, nos ajude a amar mais a tua presença do que qualquer eletrônico, do que qualquer mídia social. Nos ajude, Pai, a nos aproximarmos mais do Senhor, a fim de que o Senhor gere em nós sabedoria para tramitar nesse mundo tão controverso. Guarda de Israel, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou de toda a sua glória para ser como cada um de nós, para ser como um de nós, e assim nos entender de modo pleno e nos ajudar a viver aquilo que está no teu coração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é Senhor da história e do universo, aviva-nos nesses dias, para que te amemos mais do que as pessoas que o Senhor usa na terra. Aviva-nos nesses dias, para que nós queremos muito mais do Senhor do que as coisas do Senhor. Poderoso Deus, que a tua graça seja sobejante sobre nós, e que a nossa consagração nos leve a viver o teu sobrenatural nos últimos dias da tua igreja sobre a terra. É nossa oração, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus.